Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família. Eu sou o pastor Guilherme e eu quero orar por você. Seja muito bem-vindo ao nosso propósito de clamor diário. Esta é a oração do meio-dia, hoje, dia 28 de março, segunda-feira. Eu quero orar pela sua vida, eu quero também orar pela sua causa, pelo seu problema. Coloque aí nos comentários qual tem sido a tua luta, qual é o seu pedido de oração para o dia de hoje, seja ele qual for. Deixe aí nos comentários o seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho nós invocaremos o nome do Senhor e vamos pedir a proteção, a cura, o livramento, a bênção de Deus, a vitória sobre a nossa vida. Então deixe aí nos comentários o seu pedido de oração e abra sua Bíblia comigo em Atos 27. Atos 27, versículo 21 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho por bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha só, essa semana, desde o domingo aí, desde ontem, ministrei aqui na nossa igreja sobre o espírito do conselho, e na oração da manhã também nós falamos sobre isso. Salmo de número 107, o povo de Deus, o povo de Israel, por desprezar o conselho de Deus, viveram ali errantes no deserto e viveram também em aflições, em cadeias, aprisionados. Se você não ouviu a oração da manhã, depois no final eu vou deixar o vídeo aqui, é só clicar e ouça também essa palavra da manhã, que ela é um contexto, na verdade, de Atos 27 e Salmo 107. Você vai entender melhor essa palavra. Se você ouvir a oração da manhã, você vai entender um pouco melhor. Então a Bíblia diz aqui, pessoal, que Paulo, quando ele estava sendo levado ali, preso, ele entra num navio e esse navio, ele chega até um certo lugar, um determinado lugar chamado Porto de Creta, com muita dificuldade. O vento era contrário e eles param ali naquele lugar. Só que aquele lugar não era um lugar para pousar, para invernar ali, E o conselho de Paulo para os marinheiros, para o comandante, para o piloto, você vê aqui no versículo de número 11, a Bíblia diz aqui, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Quer dizer, o centurião ali, que estava levando Paulo aprisionado, ele deu mais crédito ao que o piloto dizia, o mestre do navio também. Por quê? Porque tinha experiência, era o piloto, ele sabia o que estava fazendo. Era a área deles, especificamente deles, o conhecimento, a experiência. E esses disseram, olha, nós não podemos ficar aqui, porque aqui não é um lugar propriamente para isso. Mas vamos chegar até um lugar chamado Fenice, e ali nós passaremos o inverno. Então, a opinião de Paulo foi desprezada, o conselho de Paulo foi desprezado. E eles seguiram viagem. E tendo passado vários dias sem comer, como nós lemos aqui no 21, veio a tempestade. A Bíblia diz aqui que a tempestade que eles passaram no alto mar ali foi tão grande, de modo que eles chegaram a perder a esperança de salvamento. Acharam que ia morrer no meio daquela tempestade, no meio do mar. De tantos dias que eles passaram ali sem ver o sol e a lua, só tempestade, o céu fechado sobre eles. E aí, nesse momento, quando Paulo se coloca de pé para falar com o centurião, para falar com o povo ali que estava no navio, ele diz assim, Deus me visitou esta noite, um anjo de Deus me visitou, versículo 23. Porque nesta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, porque é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Aí ele diz, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que me sucederá do modo por qual me foi dito. Então ele disse aqui, agora o meu conselho é, tenham bom ânimo, porque Deus me visitou e disse que nós vamos sair dessa situação. Ele disse, vocês deveriam ter me ouvido antes, para evitar todo esse prejuízo, mas já que não me ouviram, então ouça agora. Quer dizer, uma segunda chance que Deus ele nos dá. Eu falei pela manhã que aquele povo desprezou o conselho de Deus, mas depois se arrependiam, clamavam a Deus, Deus livrava eles daquela situação, da tribulação. Só que existem coisas que a gente perde e não volta mais. Como, por exemplo, aqui, eles entraram no alto mar, não ouviram o conselho de Paulo, desprezaram por ser alguém que não tinha experiência,
Paulo era um apóstolo, não tinha nada a ver com marinheiro, não conhecia o mar. Então eles deram crédito a quê? Àqueles que tinham conhecimento. Porém, o conselho de Deus às vezes vem de pessoas improváveis. O conselho de Deus às vezes vem de quem tem menos conhecimento que você. Porque ele diz, ele apanha o sábio na sua astúcia. Então, se nós nos acharmos sábios demais, entendidos demais, se nós nos acharmos ali que sabemos de todas as coisas, que não precisamos do conselho, da opinião do outro, nós vamos ter prejuízos e percas na nossa vida, porque estamos desprezando o conselho de Deus. E às vezes Deus está tentando te dar direção, conselho, através de pessoas que você não tem dado ouvido. Através da sua esposa, através do seu cônjuge, através até dos seus filhos. Deus fala através de pessoas improváveis. E às vezes você passa despercebido aquele conselho de Deus. Quando você vai perceber, você está tendo prejuízo, dano, perda. Só que ele diz assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Quer dizer, não ouviram? Então arquem com as consequências. Mas ainda tem chance. Há uma nova oportunidade sobre a vida de vocês. Nós vamos chegar no destino final. Então o conselho de Deus ele é importante, pessoal. E ele vem através de pessoas que às vezes você olha e diz assim, mas esse aí? Quem é esse aí para poder me ensinar alguma coisa? Né? Exemplo disso, Moisés. Ouviu o conselho do sogro, Jetro, e de repente talvez ali ele poderia falar assim, mas quem é esse para poder falar alguma coisa? Só porque é sacerdote ele acha que ele pode me aconselhar, opinar alguma coisa? Ele acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Ele acha que Deus não fala comigo? Ele acha que Deus não é na minha vida? Deus não poderia me aconselhar? Deus falou comigo na sarça ardente. Deus diz, eu estou te enviando como libertador desse povo. Mas Moisés teve humildade para ouvir o conselho do sogro. E ele aplicou. E tirou de sobre ele um grande peso. Então ouvir o conselho de Deus, ser guiado por Deus, requer se render às vezes à nossa própria vontade, ao nosso ego, ser humilde. Ouvir o conselho de Deus é isso. Então ouça a direção que Deus está te dando, porque ele diz aqui, ó, nenhuma vida se perderá, somente o navio. Aí no versículo 25, ele diz, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo para o qual me foi dito. Ou seja, aquele não era o destino final deles. Eles estavam achando que iriam morrer naquela tempestade. Havia perdido toda a esperança de salvamento. E ele diz assim, não, Deus me visitou e disse que nós vamos chegar lá. É necessário que você compareça perante César, tenha bom ânimo. Deus fará com que vocês saiam dessa situação. De que forma? Eu não sei. Aí ele diz, porém é necessário que vamos dar alguma ilha. Quer dizer, ele tinha uma noção ali, né, do que Deus poderia fazer. Mas, de fato, não importa. O que importa é que você vai sair dessa situação. O que importa é o que Deus está dizendo para você. Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser, se você me ouvir, você vai sair dessa tribulação, eu vou te livrar. Se você quiser e me ouvir, eu vou fazer você chegar ao seu objetivo, aos teus sonhos. Eles serão realizados. Então dê ouvidos à voz de Deus, seja humilde, ouça o conselho de Deus, analise, não despreze, não rejeite, analise cada conselho, cada opinião que lhe for dirigida por parte de pessoas de Deus. Não dê ouvido ao conselho do ímpio. A Bíblia diz, não ande ao conselho do ímpio, não ande no conselho do ímpio. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, você deve dar crédito. Né? Aquela menina escrava na casa de Naamã, olha o conselho dela, se o meu senhor descesse em Israel, se ele conhecesse o profeta que lá está, poderia ser curado. Quem é essa menina escrava? Vou dar ouvido a ela nada? Vai que é uma cilada, vai que é uma armadilha, né? Vai que querem me pegar lá porque o exército da Síria levou o povo de Israel cativo. Então é questão de entendimento, de sabedoria, é questão de abrir o coração para ouvir os conselhos de Deus. Então essa é a palavra de Deus para você nesta tarde, meio-dia, aqui na oração do meio-dia. Dê ouvidos, fique atento, porque às vezes Deus está te dando direções e esse conselho de Deus tem passado despercebido diante de você. Que Deus abençoe a sua vida e eu quero orar por você nesse momento. Feche os teus olhos, se você puder, vamos falar com Deus. Pai querido, amado, eterno, soberano e majestoso Deus, nesse momento nós entramos na sua presença em oração, clamamos ao nome santo do Senhor, pedimos a Deus livramento, Senhor, das nossas angústias, das nossas tribulações,
Assim como o Senhor livrou, meu Deus, o teu povo das tribulações, das angústias do coração, das cadeias de morte, por eles terem, meu Deus, desprezado o conselho do Altíssimo, livra-nos também, ó Deus, dos emaranhados, ó Pai, dos enroscos, meu Deus, que nós entramos por deixar de dar ouvido à Tua palavra, por deixar de desprezar o Teu conselho. Mas, Senhor, livra-nos nesse momento. Eu sei que tem coisas que são irreparáveis, danos, perdas, consequências das nossas escolhas. Porém, ainda há uma esperança que é viva e ela não nos decepciona. Por isso, meu Deus, eu te peço, vá de encontro à vida dos teus filhos nesse momento e livra-os, ó Deus, de todo mal, livra-os das suas angústias, das suas tribulações e, meu Deus, que eles possam chegar ao seu destino, ao seu propósito, porque existem pessoas, ó Deus, que estão no meio de uma tempestade, no meio, meu Deus, de uma tribulação, como o apóstolo Paulo. Mas o anjo do Senhor o visitou e diz: tem de bom ânimo, porque é necessário que você compareça perante César. Da mesma forma, ó Deus, visita o teu povo, trazendo bom ânimo, porque esse não é o nosso destino final. Nós não vamos perecer nessa luta, nesse deserto, nessa tribulação, mas se tão somente nós dermos ouvidos à tua voz, aos teus conselhos, certamente o Senhor nos fará sair dessa situação e chegar aonde desejamos, aonde o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. Meu Deus, nós consagramos ao Senhor a nossa vida, consagramos ao Senhor, ó Deus, o nosso dia, e eu apresento também diante do Senhor a necessidade de cada um dos teus filhos. Pai, vá de encontro agora, nesse momento, a vida deste que se encontra desempregado, abre portas, prospera a vida do empreendedor, do trabalhador autônomo, visita a vida financeira do teu povo, livra eles, ó Deus, dessas tribulações, dessas amarras, dessa aflição, ó Deus, em que eles se encontram aprisionados. Mas em nome do Senhor Jesus, liberta o teu povo agora, restaura, ó Deus, famílias, casamentos, em nome do Senhor Jesus, toca na saúde do teu povo, visita, ó Deus, a saúde, o físico de cada um dos teus filhos, pessoas, ó Deus, que estão nos hospitais necessitando de um milagre, sejam visitadas agora nesse momento. Pai, que o Senhor receba cada oração deixada aqui nos comentários desse vídeo e que o Senhor venha entregar vitória, cura, milagres, em nome do Senhor Jesus, para que o teu santo nome seja exaltado e glorificado. Assim eu determino e digo amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te proteja. Fica na paz de Deus, guarda essa palavra no teu coração, tá bom? Ouça o conselho de Deus, mas tenha cuidado, porque às vezes o conselho de Deus vem de quem você menos espera. Preste atenção a partir de hoje e você vai ver que Deus há muito tempo já estava tentando te aconselhar, já estava tentando aí te dar sinais, falar com você e você estava desapercebido. Mas a partir de hoje, se atente nisso. Tenho certeza que a sua vida vai mudar em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui e eu aguardo você aqui às 19 horas, a nossa última oração de hoje. Daqui a pouquinho, se Deus nos permitir. Lembrando, compartilhe essa oração com a tua família, manda aí nos grupos de WhatsApp que você tem, envia para quem você ama, deixa o seu like, clicando aí no joinha para que o YouTube leve esse conteúdo a mais pessoas e me espera aqui às 19 horas. Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor Jesus e até mais se o nosso Deus nos permitir.